Lamento Eterno, La Llorona, e os segredos da cidade do México. Bem-vinda ou bem-vindo a esta imersão profunda e cheia de mistério. Hoje, vamos mergulhar numa figura que, sinceramente, provoca arrepios até nos mais céticos. La Llorona. Temos um material muito interessante sobre a história dessa personagem, sobretudo dentro do contexto da antiga cidade do México colonial, um lugar cheio de contrastes, tradições e choques culturais. Exato, a ideia aqui é justamente essa: tentar desfazer, com calma e cuidado, os fios históricos e culturais que formam essa lenda tão poderosa. Queremos olhar para esse lamento, esse grito tão famoso, e perceber como algo que, talvez, venha de tempos muito antigos, se transforma no fantasma que todo mundo conhece hoje. No fundo, La Llorona funciona como um reflexo, quase um espelho, da própria história do México. Misígios, que ecoa através dos séculos, parece realmente atravessar o tempo, não é? Para entendermos isso da melhor forma possível, o material nos leva primeiro à cidade do México virreinal, uma sociedade altamente organizada e estruturada. Sim, tremendamente hierarquizada. Era uma sociedade onde a origem social e a cor da pele marcavam praticamente tudo na vida de uma pessoa. Os espanhóis vindos da Península Ibérica estavam no topo da pirâmide. Abaixo deles, os povos indígenas. E no meio, os mestizos, vivendo uma situação complicada e cheia de tensões. Algumas fontes descrevem com bastante clareza como a elite vivia no centro da cidade, em casas grandes e ruas mais seguras, enquanto as pessoas com menos recursos ficavam nas margens, nas zonas afastadas, lutando pela sobrevivência. E claro, a Igreja Católica estava presente em cada canto, controlando rituais, costumes e tentando impor sua visão religiosa a um novo mundo. No entanto, as antigas crenças pré-hispânicas continuavam vivas, muitas vezes misturando-se de maneira silenciosa e subterrânea com o catolicismo. Quando falamos de mistura, o material aponta exatamente para isso: a possibilidade de que La Llorona tenha raízes muito anteriores à colonização, raízes profundamente ligadas ao mundo indígena. Há uma conexão bastante forte sugerida com Cihuacóatl, uma deusa mãe mexica associada a presságios e maus augurios. Cronistas como Sagan registraram relatos impressionantes, histórias nas quais pessoas afirmavam ouvir lamentos durante a noite, pouco antes da queda de Tenochtitlan. Vozes falando algo como: "Filhos meus, para onde posso levar vocês para que não se percam?" É muito forte. Um choro que anuncia uma catástrofe, que expressa o medo profundo de uma perda coletiva. Exatamente. É uma espécie de eco emocional desse trauma gigantesco. Mas a versão que conhecemos hoje, a que chegou com mais força até os nossos dias, é a versão colonial. A da mulher traída, desesperada, que comete um ato terrível contra os próprios filhos. Sim, essa mesma figura. Parece que aquele lamento antigo, ligado à deusa, acaba se misturando com narrativas europeias, com toda a carga cristã sobre pecado, culpa e castigo. A história mais comum, a mais repetida nas fontes, conta que uma mulher, muitas vezes indígena ou mestiça, tem filhos com um espanhol de boa posição social. Esse homem a abandona, escolhendo casar-se com uma mulher espanhola da mesma classe que ele. E então, tomada pelo desespero e pela dor, ela afoga seus filhos. Brutal, não é? Representa perfeitamente as tensões coloniais, o conflito racial, o preconceito, o peso do mestiçagem visto como problema. Quanto ao castigo, há várias versões. Às vezes ela tira a própria vida logo depois. Em outras,
é condenada a vagar eternamente, chorando sem descanso. O material menciona ainda um caso muito interessante, a variante da história de Luisa. No centro da cidade do México, sim, a amante de um nobre, o Danão, certo? Essa mesma, ele também a abandona. Ela mata os filhos e, detalhe importante, até a Inquisição intervém. Ela é julgada, condenada, e sua alma fica presa num estado de sofrimento eterno. Esse tipo de narrativa reforça a ideia da lenda como um aviso moral, uma forma de ensinar pela dor. Claro, como um aviso social. Não quebre as regras. Sim, em parte. Era também uma ferramenta para reforçar normas religiosas e sociais. Mas o mais interessante é que algumas interpretações mostram outro lado. La Llorona como símbolo de resistência, como a voz da vítima, do oprimido, das pessoas que sofreram com o sistema colonial. O lamento dela não seria apenas culpa pessoal, mas também a dor coletiva dos povos indígenas e os dominados. E a imagem que temos dela é icônica: o vestido branco, o cabelo longo e solto que parece flutuar ao invés de simplesmente andar, e aquele grito paradoxal. Se você o escuta longe, ela está perto. Se escuta perto, ela está longe. Assustador. Sim, um presságio de desgraça. Mas talvez o mais impressionante seja que ela segue presente. Não é apenas um conto antigo. Continua viva. O material mostra que a figura de La Llorona está sempre sendo reinterpretada, usada como metáfora para abandono, violência contra mulheres, entre outros temas modernos, e ainda está ligada a lugares específicos, especialmente onde há água, o centro histórico da cidade do México, os rios e os canais de Xochimilco. Se tirarmos uma conclusão desta imersão, podemos dizer que La Llorona é muito mais do que um fantasma assustador. Ela é um espelho complexo da história do México, de seus medos, de sua cultura. Reflete o sincretismo entre o mundo pré-hispânico e o colonial. Reflete o trauma da conquista e a dificuldade em construir uma identidade mestiça. Seu lamento é como uma cápsula do tempo, cheia de dor, mas também de história e resistência. E nos deixa com uma pergunta no ar: que outros fantasmas, que outros lamentos da nossa história coletiva continuam vagando por aí, esperando que finalmente os entendamos?